Glória a Deus. Vocês estão com o boletim na mão, queridos? Amém? Amém. Bênção. Maravilha. Glória a Deus. Vamos tá orando e clamando, né, amados? Depois aí por algumas vidas aqui da congregação. A gente está vendo aí que bastante gente hoje não veio. Porque na verdade tem bastante gente enferma. Olha. Então, tem um aviso aí, o que foi? O João está no hospital? Pronto. O João começou com febre, estava de cama. Agora minha esposa, a pastora Daniela, está me informando ali, recebeu uma mensagem da Marcele, quer dizer, João foi para o hospital, né? Que a febre começou a aumentar demais e não estava cedendo, né? Estava vomitando também? Pronto. Então, depois nós vamos estar orando, clamando, fora algumas famílias que não vieram porque seus filhos também estão acamados. Então, oremos por essas vidas, amém, querido? Amém. Mas glória a Deus, que Deus é um Deus que Ele está sempre falando conosco. E eu creio que Ele quer falar com cada um de nós nessa noite, amém, amados? Amém. Deus não olha a quantidade, Deus olha a qualidade. Ele olha os corações que estão dispostos e disponíveis a escutá-lo. Amém. Jesus nunca se deixou levar pela multidão. Jesus olhava, e você vai ver que na caminhada Jesus, certa ocasião, a multidão inteira seguindo Jesus, e Jesus olha para aquela multidão e ele começa um discurso, onde ele vem dizendo que ele é o pão da vida. E aquele que comesse não voltaria a ter fome, e ele vem num discurso descrevendo realmente quem ele era, e as pessoas acharam aquele discurso um tanto quanto pesado. E as pessoas começaram a olhar umas para as outras e comentar umas com as outras, falando assim: rapaz, eu acho que isso aí é demais. A palavra diz que Jesus olha para essas pessoas e fala assim: se vocês já acham que isso é demais, vocês podem ir embora. Não precisa ficar ninguém aqui. E paz, as pessoas foram embora. Aí você pode falar assim: não, mas pastor, ele com os discípulos ele falava diferente. Ele ao ver a multidão indo embora, ele olha para os discípulos e fala assim: o que vocês ainda estão fazendo aqui? Podem ir atrás deles? Então, portanto, amados, Jesus não olha e ele não se preocupa com a multidão, amém, amados? Amém. Se Jesus tivesse que vir e morrer por uma só pessoa que quisesse, pelo caráter que eu conheço, que eu tenho conhecido desse Deus, ele viria, amém, querido? Amém. Glória a Deus. Então, amados, presta atenção. Eu vou procurar não me demorar hoje muito, amém, amados? Hoje nós temos aí a Santa Ceia, onde nós vamos estar compartilhando. Porque eu não sei se você sabe, amanhã é Páscoa. Você sabia disso? Amém. Pergunta o irmão do lado, pergunta: você sabia que amanhã é Páscoa? Pergunta para ele. Sabia que amanhã é Páscoa? Ó. Você sabia? Agora pergunta para ele assim, ó. O que é Páscoa, querido? O que é Páscoa? O que é Páscoa? O que é Páscoa? Porque hoje em dia a gente olha e as pessoas falam assim, quando fala de Páscoa, elas lembram de coelhinho, elas lembram de ovo de chocolate, não é verdade? Nós, como brasileiros, aí vem aquelas marcas de bombons maravilhosos, não é verdade? Bombom Garoto, Lacta, aquela coisa tremenda, não é verdade? Eu quero dizer para vocês hoje, querido, que isso não é Páscoa. Pastor, tem algum problema comer ovo de Páscoa? Eu quero dizer para você que não tem problema nenhum, querido. O máximo que pode acontecer se você comer demais é ter uma dor de barriga. Você está entendendo? O negócio não vai ficar bom. Se você mora com alguém, as pessoas que moram com você não vão ficar assim, vão ficar um tanto quanto desconfortáveis, não é verdade? Mas é a única coisa que vai acontecer. Amém, queridos? Então, amado, eu queria chamar a atenção aqui para vocês. Vocês estão comigo, amém? Amém. Que bênção. Preste atenção, amado. Nós temos sido chamados a atenção esse ano para um tema que tem falado conosco, um tema profético. Nós temos caminhado sobre ele. Todas as palavras que nós temos trazido têm sido subtemas desse tema. E nós temos visto que a palavra que Deus tem nos dado esse ano é que igreja, ela é construída de relacionamentos restaurados. Diga assim: igreja é feita de relacionamentos restaurados. Amém, queridos? Jesus, quando ele veio resolver um problema de relacionamento que existia na terra. E preste atenção,
Esse relacionamento ele atinge 3 dimensões. A primeira dela é o homem com Deus. Amém? O homem estava desconectado. Portanto, Jesus veio resolver esse problema. Jesus veio e a palavra diz que Jesus agora é a ponte, é o religare. Ele é que nos conecta ao Pai. Amém, amados? Amém. Segunda parte dessa, querida, é que Deus não só veio nos conectar com Ele, mas veio nos conectar conosco mesmo, para que nós tivéssemos paz conosco. Você vai ver que muitas vezes o homem não tem paz consigo mesmo. Ele não consegue aceitar quem ele é. Ele nunca está satisfeito com nada. E o que acontece é que ele começa a buscar essa satisfação nas coisas ou nas pessoas. Você está entendendo, querido? Amém? Amém? E como consequência, querido, se o homem não tem paz consigo mesmo, ele jamais vai conseguir ter paz com o seu próximo. Então Deus está querendo, amado, nesse ano, trazer um entendimento ao nosso coração para que nós possamos estar completo nessas 3 dimensões. Amém? Restaurado no nosso relacionamento com Deus, conosco mesmo e com o nosso próximo. Amém, queridos? Amém. Só que eu quero falar com vocês que não há restauração de relacionamento, querido, se não houver Páscoa na minha vida e na sua. Aí você fala assim, pastor, agora você deu um nó no meu cérebro, porque antes você falou que Páscoa não tem nada a ver com chocolate, e agora você está dizendo que para o meu relacionamento com Deus, comigo mesmo e com o meu próximo ser restaurado, precisa acontecer Páscoa na minha vida. E eu quero convidar você para a gente entender um pouco isso. Amém, queridos? Amém. Vocês estão prontos para passear comigo na Bíblia? Amém? Amém. Prestem atenção, o versículo base da mensagem de hoje. E a mensagem de hoje é a verdadeira Páscoa. Se encontra em 1 Coríntios 5, 7b, que diz: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Eu queria escutar a igreja declarando esse versículo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Amém, queridos? Presta atenção, amado, que para a gente começar a entender Páscoa, porque a gente olha, hoje em dia tem muita festividade, muitas comemorações e celebrações que a Bíblia não diz nada a respeito delas. Mas com relação a essa em específico, a Bíblia fala. E nós temos que procurar entender que festa é essa, que celebração é essa, para que a gente possa trazer para a nossa vida. Volto a dizer, não tem problema nenhum comer ovo de chocolate, querido. Mas Páscoa não tem nada a ver com coelhinho que bota ovo de chocolate. Mesmo porque coelho, querido, eu não sei se você sabe, mas coelho não bota ovo. Muito menos de chocolate. Então, querido, para acontecer Páscoa na sua vida e na minha, não tem nada a ver com você tomar um banho de chocolate. Você está entendendo, querido? Amém, amados? Então presta atenção que a gente tem que ir lá no princípio, onde tudo começou. Onde é que essa história de Páscoa começou? Eu tenho que saber onde é que isso tudo, querido, onde é que isso tudo começou. Então, amado, presta atenção que a primeira Páscoa que acontece, ela acontece no âmbito em que Deus estava libertando o seu povo de 400 anos de escravidão. Amém? Presta atenção, o povo estava 400 anos escravizado no Egito. Deus levanta Moisés, e através de Moisés, querido, Deus resgata o povo do Egito com um braço forte, com milagres, maravilhas e com poder. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então presta atenção, amado, porque no meio disso Deus faz algo. E eu queria lhe convidar para que a gente desse uma olhada no que a Bíblia fala sobre esse momento. Acompanhe comigo, por favor, Êxodo 12, 3, a parte A diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, toma cada um para si um cordeiro. Olha aqui para mim um pouco. Presta atenção. Nós acabamos de ler o versículo base da mensagem que diz que Cristo, ele é o Cordeiro Pascal. O direcionamento que Deus estava dando era que ao dia 10 daquele mês, cada um iria tomar para si um cordeiro. Já vai começando a receber aí, viu, querido? Mas a explicação melhor vem depois. Então presta atenção. O versículo 6, a partir B, diz assim: e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará. Versículo 11 diz assim: assim, pois, o comereis
os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu este sangue, passarei por cima de vós. Isso em inglês é o Passover. Não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto o que, igreja? Perpétuo. Perpétuo. O que é estatuto perpétuo? Diga assim, de geração em geração, diga. De geração em geração. Até o final dos tempos, diga. Até o final dos tempos. Então veja, querido, que a Páscoa é para ser celebrada, sim ou não? Amém? Amém. Mas presta atenção que não tem nada a ver. O que Deus está falando aqui, que é a Páscoa do Senhor, não tem nada a ver com coelhinho de Páscoa, não tem nada a ver, querido, com chocolate. Preste bem atenção. A Páscoa que Deus estava dizendo aqui, Deus estava representando essa festa e mandando celebrar, porque a Páscoa aqui, na verdade, estava representando, querido, a libertação desse povo. Amém, amados? Presta atenção, a palavra diz que antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A palavra diz, querido, que nós estávamos no império das trevas. Nós estávamos, querido, presos no império das trevas. Então presta atenção, que através de Jesus, agora nós temos a possibilidade de sermos libertos, de recebermos essa libertação. Então, querido, para que você entenda, quando eu comecei dizendo no início da mensagem que tem que acontecer Páscoa na minha vida e na sua, Jesus, querido, é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual. Amado, a palavra está dizendo aqui no Velho Testamento que tinha que ter o sangue aspergido nos umbrais das portas e nas portas das casas. Amém, queridos? Presta atenção, amado, esse sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus que foi derramado, ele tem que estar aspergido, querido, nos umbrais da tua vida. Você está conseguindo entender, querido? Jesus, amado, tem que estar fazendo parte completa da tua vida. Você tem que receber o Cordeiro e trazer ele para dentro da tua vida todo. Não é só uma parte. Pastor, não entendi que negócio é esse de trazer uma parte e trazer ele todo. Tem gente, querido, que olha a Bíblia por pedaços. Você está entendendo? A palavra diz que Jesus, ele é o verbo vivo de Deus, que o Jesus, ele é a palavra. Então preste atenção, que às vezes eu digo que eu recebo Jesus, mas quando eu vou ler a Bíblia eu falo, não, isso aqui não. Não, isso aqui ok. Não, isso aqui não. Isso aqui, querido, é para receber ele todo, meu amado. É para trazer ele todo para dentro da tua vida. A Bíblia é um livro completo, meu amado. Não é para você pegar um pedaço, isso aqui é legal, porque isso aqui me convém, e isso aqui não. Isso não é receber Jesus. Isso não é ter Páscoa na tua vida e na minha. Você está entendendo, querido? Amém? Amém. Presta atenção o que diz João 1:29. E vamos fazer uma comparação. Olha só. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, querido. Você está conseguindo entender, meu amado? Amém. João Batista olha para Jesus e ele já declara, no início do ministério de Jesus, ele fala assim: esse é o Cordeiro de Deus. Esse aí, querido, que vai ser imolado. E agora não mais através de sangue de bodes, ou de carneiros, ou de ovelha, mas agora pelo sangue do Cordeiro de Deus, de uma vez por toda, apagando todo o pecado. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Só que isso só pode ser feito através de Jesus. Já teve pessoas que me perguntaram: pastor, será que existe um outro caminho mais fácil, um atalho para se chegar a Deus? Não tem. Jesus falou assim: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Se ele é o caminho, então não existe outro, ele é o único. Você está conseguindo entender, querido? Não é através de religião. Jesus não vem aqui implantar uma religião. Jesus não vem aqui fazer um grupo social. Jesus veio, querido, trazer um estilo de vida, mostrar para o ser humano como o ser humano deveria viver desde o início da criação. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Amém. Presta atenção, amado, porque olha o que diz Êxodos, que nós lemos 12, 6, a parte B. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Você tem ideia do que aconteceu com Jesus? Acompanhe comigo, querido. Lucas 23, 44 ou 46 diz assim: mais ou menos ao meio-dia o sol parou de brilhar, uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. Presta atenção, querido, porque você vai ter que sair daqui entendendo. Você vai ter que sair daqui entendendo que algo que era simplesmente, querido, um símbolo, simplesmente algo que era para ser feito como uma representação, Jesus fez exatamente o que tinha sido dito para que o povo de Israel fosse liberto. Você está entendendo, querido? Amém? Versículo 45, e a cortina do templo se rasgou pelo meio. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isto, ele morreu. 1 Coríntios 5, 7b, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Querido, presta atenção. Jesus, o Cordeiro Pascal, ele é a realidade. Todos os outros sacrifícios, querido, foram símbolos. Foram símbolos. Antigamente o homem, querido, quando pecava, ele levava e sacrificava um animal. Isso que aconteceu para que o povo de Deus fosse liberto. Veja que houve uma obediência total por parte do povo. O povo obedeceu em tudo, por isso foi liberto. O problema é que depois disso, querido, as pessoas começaram a usar isso aqui como uma festa religiosa. E Jesus, querido, e Deus, na verdade, ele não compactua com religião. Ele não compactua, querido, com meros afazeres, porque a Bíblia diz que não é pelo muito fazer. Diz que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, querido, não é pelo que a gente faz. É pela graça e a misericórdia de Deus. Isso é um favor que eu não merecia, mas Deus fez por mim e por você. Amém, queridos? Amém. Presta atenção, ele é a salvação plena, o livramento do dia do grande juízo, querido. O derramar da graça de Deus nas nossas vidas. Então presta atenção, a palavra diz, querido, que um dia, que isso aqui vai ser passageiro, e um dia nós vamos estar em 2 locais. Vai depender do que fazemos hoje, vai depender do nosso posicionamento hoje. A palavra diz que vai ter a morte eterna e vai ter a vida eterna. A palavra diz que vai ter a Nova Jerusalém, e a palavra diz também, querido, que vai ter lago de fogo. Então presta atenção, pastor, o que vai determinar? O que vai determinar, o que vai te salvar, o que vai te libertar do lago de fogo, querido, é se acontecer Páscoa na tua vida. Presta atenção, Páscoa, querido, é passar por cima. Páscoa é passar por cima, poupar, não julgar pelo que merece. É a substituição, querido, do injusto pelo justo, ou do justo pelo injusto. Presta atenção, querido, sabe o que você e eu merecíamos? Cruz do Calvário. Jesus veio, querido, pagou a cédula que nos era contrária. Aquilo ele pegou, cravou na cruz do Calvário, querido, e ao terceiro dia ele ressuscita com a vitória na mão para mim e para você. Veio com a liberdade. Amém, queridos? Amém. E agora na liberdade Deus te chama para que você seja servo dele. Você está conseguindo entender, querido? Amém? É através do sangue do Cordeiro, é através de Jesus, querido. Amém, amados? Amém. Presta atenção que eu quero lembrar 3 coisas para que você saia daqui entendendo o que é Páscoa. O que você deve trazer para a sua memória. Ponto número 1, Páscoa, querido, você tem que trazer à tua memória que Páscoa é perdão dos pecados. Olha o que diz Colossenses 1,14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Jesus não verteu o seu sangue, querido, não morreu
por algo de errado que ele tinha feito, mas ele verteu o seu sangue por mim e por você, para que nós agora pudéssemos ter uma vida em liberdade, mas liberdade em Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém. Vocês estão entendendo? Presta atenção, querido. Primeira coisa que você tem que lembrar é que Jesus lhe perdoou. Algo que era imperdoável. A palavra diz que nós antes éramos inimigos de Deus. E através do seu sangue, agora nós temos a possibilidade de sermos chamados amigos de Deus. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Segunda coisa, além dos pecados, amado, perdoados, além do perdão dos nossos pecados, a segunda coisa que a gente tem que trazer à nossa memória é que, uma vez nossos pecados perdoados, Deus te chama agora para santificação. Deus te chama, querido, para você ser separado desse mundo, para você sair da posição, daquela coisa de, não, mas veja bem, todo mundo faz. Meu amado, você não é todo mundo. Jesus morreu por você, para que você não fosse todo mundo. Deixa todo mundo andar no caminho que quiser andar, querido. Deus te chama para andar no caminho que Ele tem para você. Um caminho onde a Bíblia diz que é um caminho sobremodo excelente. Amém, queridos? Olha o que diz 2 Coríntios 3,18. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então presta atenção. Uma vez que o véu do tempo se rasgou, uma vez que nós temos agora, através do sangue de Jesus, acesso livre, Deus te chama para que você seja, querido, como a luz da aurora, que vá brilhando mais e mais, recebendo a cada dia e colocando na sua vida o caráter de Cristo. A cada dia um pouco mais, a cada dia um pouco mais parecido com Jesus no que diz respeito ao seu caráter, de glória em glória, na sua própria imagem. Ou seja, querido, presta atenção, Deus te chamou e lhe perdoou, verteu o seu sangue por mim e por você, não é para que você agora, querido, caísse na gandaia e fizesse o que der na telha. Ele te chamou e te resgatou. Olha o que a palavra diz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus, quando veio, ele falou assim: o meu reino não pertence a esse mundo. Presta atenção, querido. O que a gente faz então andando segundo o curso desse mundo, meu amado? O que a gente está fazendo? Fazendo o que os outros fazem. Você está conseguindo entender, querido? A Bíblia fala que Deus abomina o divórcio. Mas eu estou a fim de me divorciar, eu vou e me divorcio. Querido, presta atenção. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. Querido, a quantidade de filho rebelde que tem, misericórdia. Pais, não suscitei a ira aos vossos filhos. A quantidade de pais, querido, que chega para o filho e fala assim: não faça tal coisa. Dá 2 minutos, o pai está fazendo. Ué, mas por que o pai pode e o filho não? Isso é suscitar a ira do filho. Você está conseguindo entender, querido? Amém, amados? Então, amado, Deus te chama para santificação. Deus te chama, querido, para que você seja um instrumento para uso exclusivo de Deus. Não só para seu uso exclusivo, ou para uso exclusivo do seu patrão, no seu trabalho, ou dos seus pais. É para uso exclusivo de Deus. Portanto, amado, nós temos que obedecer a palavra e andar segundo ela nos orienta. Amém, queridos? E a terceira coisa, querido, que nós temos que trazer para a nossa mente é que Páscoa significa também libertação. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amado, de uma maneira prática que eu quero trazer para vocês, Páscoa, meu amado, a verdadeira Páscoa é conhecer Jesus. Aí você não precisa me responder, mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Você conhece Jesus, querido? Muitas vezes eu vejo pessoas falarem: não, eu conheço Jesus. É aquele pobrezinho que nasceu em Belém. Que isso, querido? A pessoa que fala isso comigo, eu vejo logo que ele não conhece.
Tem pessoas que dentro da igreja, você faz uma pergunta simples: quem é Jesus? Rapaz, ele dá volta, fala, chega a ficar com sede, mas não fala que é Jesus. Você está conseguindo entender, querido? Então presta atenção, para a verdadeira Páscoa acontecer na sua vida e na minha, a gente tem que conhecer quem é Jesus. A gente tem que conhecer quem é Jesus. Você está entendendo, amado? E para você entender, basta você olhar nas Escrituras quem é Jesus. Presta atenção, amado. Porque Jesus, na verdade, ele não veio para trazer uma verdade. Ele disse assim: eu sou a verdade. Jesus não veio só falar, ele falou: eu sou a verdade. Amém, queridos? Amém. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Jesus não veio trazer, querido, e formar uma religião. Ele não veio trazer, amado, uma filosofia ou um monte de regras com código de conduta, amado. Jesus veio trazer ele mesmo. Ele é a ressurreição e a vida, querido. Jesus, ele veio trazer ele mesmo. Ele é o verbo vivo de Deus. Ele é a palavra que estava no princípio com Deus e era Deus. E esse verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Amém, amados? Só que presta atenção. Para receber esta vida, temos que conhecê-lo, saber quem ele é, de onde ele veio, o que ele disse, o que ele fez, onde ele está. Tem pessoas que acham, querido, que Jesus está nos céus e aqui na terra quem manda é ele. A verdadeira igreja do Senhor Jesus, o Senhor Jesus mora dentro de você, querido. Você é templo do Espírito Santo. Presta atenção. Não tem nada a ver, querido. Não, olha, agora nós vamos à igreja, porque chegar lá nós vamos lá nós vamos estar na presença, a presença de Deus. Quem é discípulo, quem não é religioso, quem é discípulo está na presença de Jesus 24 horas, 7 dias na semana. É 24/7. Você está entendendo, querido? Aquele que é discípulo, aquele que é servo, aquele que recebeu Jesus na sua vida e se submete, querido, ele não faz parte de uma religião, mas ele faz parte do corpo de Cristo. Você está entendendo, amado? Onde o cabeça é Jesus e ele manda e eu obedeço, acabou. Sabe qual é o mal das igrejas hoje, querido? É porque Jesus não tem sido cabeça. Quem tem sido cabeça das igrejas tem sido homens que se levantam dizendo que são pastores. Presta atenção. O dono da igreja, querido, se chama Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré, e ponto final. Você está entendendo, querido? O dono da igreja, meu amado, não é o pastor. Só que o que tem acontecido nas igrejas, o que a gente tem visto, um evangelho completamente distorcido, vidas, querido, sendo destruídas e devastadas. Sabe por quê? Porque não é Jesus que está reinando, querido. Não é Jesus que está pastoreando a igreja. O dia que permitirem Jesus entrar para pastorear a igreja, a coisa muda. Você está conseguindo entender, a igreja? Amém. Amém, queridos? Presta atenção. João 17,3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Estes conhecimentos, amados, nós alcançamos pela fé na sua palavra. E a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amado, você não vai conhecer esse Deus tremendo se você não ler a palavra. Não, pastor, presta atenção. Eu leio a palavra quando eu tenho tempo. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu ontem estava até conversando sobre isso com uma pessoa, e eu falei no GE dos jovens, não foi? Foi no grupo dos jovens, e eu estava falando isso com eles. Que uma coisa que eu não entendo, e assim, é a pior desculpa que uma pessoa pode me dar, é virar para mim e falar assim: eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Querido, pelo amor de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você não vai ao banheiro? Deixa eu falar um negócio para você, querido.
que pode escandalizar, mas é verdade. Porque Jesus, sabe quando que ele se aparta de você? Nunca, só se você quiser. Só se você, ou só se eu, com minhas atitudes pecaminosas, só se eu estiver ali tendo uma vida de pecado, aí eu vou afastar, porque Deus não tem contato com isso. Você está entendendo? A palavra diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então eu me afasto dele. Mas presta atenção, Jesus não se aparta de você nunca. Então quando você entra no banheiro, você acha que Jesus não entra junto, querido? Então presta atenção, amado. Você pode entrar no banheiro e ler a Bíblia, não tem problema nenhum, viu, amado? Deixa eu falar um negócio para você. O Espírito Santo não se incomoda com cheiro. Você está entendendo? Ele não se incomoda, fique tranquilo. Ele não vai reclamar no seu ouvido, pelo contrário. Ele ainda vai trazer revelação da palavra ali para você. Você está entendendo, querido? Então, eu sinceramente, quando a pessoa fala para mim que não tem tempo, é um negócio meio complicado. Eu falo assim, querido, então é bom você dar uma olhada que ou você já morreu e não sabe. Então você não tem tempo mais para nada, não é verdade? Ou então, querido, você dá uma olhada na tua agenda, que a tua agenda está toda bagunçada. Porque não existe isso. Você está conseguindo entender, meu amado? Mas pastor, por que você está trazendo isso? Por que você está falando essas coisas? Porque não existe caminhada no reino. Você não vai conhecer Jesus se você não ler a palavra. Você não vai conhecer Jesus se você não ler a palavra. Tem pessoas, querido, que conhecem Jesus através de um filme, através de um livro que leu. Meu amado, pelo amor de Deus, a única fonte fiel, autorizada por Deus, é a Bíblia, e acabou. Só que a gente procura sempre um meio mais fácil. É um filmezinho, sabe? Que é um filme, eu posso fazer uma pipoca, botar um guaraná do lado e tal, e aí bato um papo com alguém que está do meu lado, aí assisto um terço do filme, porque os outros 2 terços, né? Eu fico batendo papo, então eu não assisto quase nada do filme. Aí acho que conheço Jesus. A palavra diz assim, Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, amado, é assim, é para conhecer e prosseguir conhecendo. Sabe por quê? Quanto mais você pede revelação a Deus, mais Ele se revela a você. Quando você fala assim, Senhor, eu quero mais de Ti, Ele dá mais. Quando você acha que você já tem o bastante, Ele tem mais. E aí tem mais. Por isso nós cantamos hoje aqui, não é verdade? Eu sei que tem mais. Porque tem mais sempre, querido. Jesus vai ter sempre mais para nós. Amém, igreja? Amém. Então presta atenção. É de suma importância, amado, receber e crer na palavra de Deus acerca de seu filho. É para ler, querido. É para meditar na palavra com oração. É para pedir, amado, o Espírito Santo que lhe ajude a conhecer quem é Jesus. Tem pessoas que leem a palavra e querem interpretar. A palavra não foi feita para ser interpretada. Ela foi feita para ser revelada pelo Espírito Santo. Portanto, querido, não tem como. Se você tentar interpretar por você mesmo, querido, vai sair besteira nisso aí. Você está conseguindo entender, querido? Tem que pedir revelação ao Espírito Santo, querido. Amém, amado? Amém. Então presta atenção. Porque a palavra diz, querido, que quando vier aquele que é o Espírito da verdade, que Ele nos guiaria em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então presta atenção, amado, é para, antes de você ler a palavra, ore ao Senhor, peça, Espírito Santo, fala comigo, eu vou abrir a tua palavra, Deus. Espírito Santo, fala comigo, me dá revelação. Você vai ver que quando você ora e depois você lê a palavra, querido, a palavra vira vida. Amém. Por que, pastor, que eu tenho que pedir ao Espírito Santo? Porque a própria palavra diz que a palavra sem o Espírito ela é morta, não serve para nada, querido. Você está conseguindo entender, igreja? Amém, amados? Amém. E você sabe o que a Bíblia diz sobre Jesus? Primeira coisa que eu quero que você entenda, preste bem atenção, é que Jesus, querido, é Deus. Diga assim, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Presta atenção, João 1, de 1 a 3, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se
fez. No versículo 14 diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Presta atenção, a palavra diz que o verbo que estava no princípio da criação, de onde foi criado todas as coisas, que esse verbo não só estava com Deus, mas ele era Deus. No versículo 14 fala: e esse verbo se fez carne. Presta atenção, se o verbo era Deus e o verbo se fez carne, quem é Jesus, querido? Diga sem medo, diga assim: Jesus é Deus, diga. Jesus é Deus. Amém, queridos? Olha o que diz Colossenses 1, 15 e 17. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Amado, sem crer na divindade e na deidade de Jesus, não há cristianismo. Querido, se você não conseguir crer, se você não tiver fé que Jesus, ele é Deus, amado, você não vai conseguir sair do primeiro ponto. Não há caminhada, querido. Não há cristianismo, não há redenção, não há salvação. Jesus, amado, ele não foi um anjo de luz. Ou como algumas religiões dizem, que ele foi um profeta. Ou como alguns até chegam a dizer que Jesus foi um hippie. Pelo amor de Deus, misericórdia. Presta atenção, amado. Jesus não foi nada disso. Jesus, querido, é Deus. Você conseguiu entender, querido? Amém? Amém. Presta atenção, amado, porque para celebrarmos a verdadeira Páscoa devemos imitar como filho de Deus, amado, os atributos de Deus. Você sabe quais são os atributos de Deus? Jesus, querido, ele é justo, ele é fiel. Você está entendendo, querido? Ele é amoroso, ele é paciente. Todos esses atributos, amado, eu tenho que trazer para dentro da minha vida. Amém, amado? Mas isso é só quando acontecer Páscoa na minha vida. Por quê, pastor? Porque Jesus falou assim: sem mim nada podeis fazer. O cordeiro tem que entrar na tua vida em primeiro lugar. O sangue do cordeiro tem que estar aspergido sobre os umbrais da tua vida. Quem passar, presta atenção, se o sangue está aspergido nos umbrais de alguma casa, quem passa vê, sim ou não? Não é verdade? Pronto. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Com as suas atitudes e com o que você fala, quantos sabem que você é um servo de Deus? Quantas pessoas, querido? Ou será que você é um agente secreto do reino de Deus? Ninguém sabe. Porque as suas atitudes não condizem, o que sai da tua boca muito menos. Por quê? Porque a boca fala, o coração está cheio. Se o seu coração não está cheio da palavra, querido, só vai sair bobagem. Você está entendendo, querido? Amém? Só que esse Deus, querido, só que Jesus, sendo Deus, ele abriu mão, amado, de toda a sua glória. Ele abriu mão de toda a sua majestade. Ele abriu mão de todo o seu poder e ele se fez homem. Ele, querido, sendo criador, saiu da posição de criador e se tornou criatura. Você está conseguindo entender, meu amado? Filipenses 2, de 5 a 8 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou que o ser igual a Deus fosse coisa que não devesse abrir mão. Querido, isso aqui me impacta. Como é que Jesus olha e vê que ser Deus era algo que ele não deveria se apegar, se que ele poderia abrir mão de ser Deus, meu amado? Isso é muito amor, querido. Você viu o que Jesus fez por mim e por você, meu amado? Ele saiu da posição de criador e se tornou, querido, criatura. Presta atenção. Ele esvaziou-se, tomando a forma de servo, feito em semelhança aos homens e sendo reconhecido como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte de cruz. 1 João 4, 2 e 3. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede
de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Amado, para celebrarmos a verdadeira Páscoa, devemos aprender a renunciar, abrir mão. Jesus, querido, ele deixou toda a sua glória, abriu mão de todo o seu poder, por amor. Aí quando você tem que fazer alguma coisa, querido, pelo seu irmãozinho, por amor, aí você fala assim, que irmão, eu estou tão cansado, vou não. Quando você tem que vir, quando você tem que ler a Bíblia, mas eu estou cansado agora, vou ler a Bíblia não. Presta atenção, igreja. Você tem ideia do que Jesus fez por mim e por você? Para eu dizer que eu estou cansado para não ler a Bíblia? Presta atenção, querido. Não vou à igreja hoje não, tá um sol muito bonito, eu vou para o parque. Querido, lembra do que Jesus fez por você. Não estou falando, querido, que igreja salva ninguém, porque não salva. Mas o ir à igreja faz parte do pacote. Em Hebreus, querido, 10:25 diz assim, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Mas presta atenção, você, querido, vai ter o desejo de vir ao culto quando você tiver um relacionamento diário com esse Deus. Porque o vir ao culto é consequência, querido, de ter culto na tua vida todos os dias, querido. É ter culto. A tua vida, querido, o que você faz, o que você fala, tem que ser um louvor a Deus, tem que subir com um aroma suave às narinas de Deus. Você está entendendo, amado? O que eu faço tem que louvar ao Senhor, tem que honrá-lo. Presta atenção, eu tenho que ter uma vida de relacionamento com Deus. Eu posso dizer para vocês o seguinte, querido, vir ao culto faz parte da minha vida. Aí você fala, claro, você é o pastor. Não é por causa disso não, mano. Aí você vai ter que pregar. Se você não pregar, não tem ninguém que pregue. Meu querido, Deus usou, querido, uma mula para falar com o profeta. Então Deus usa quem Ele quer. Então não tem nada a ver com isso. Mas eu sei do sacrifício que Deus fez por mim. E por que eu não posso abrir mão, querido, de 2 horas do meu tempinho para estar vindo ao culto? Nós temos no meio da semana aí o GE, não é verdade? Pronto, aí no meio da semana, puxa vida, eu trabalho a semana toda. Meu querido, o que Jesus fez por você? E você não pode abrir mão? Presta atenção, igreja. Presta atenção. O que Jesus fez por amor. Aí depois quer abrir a boca e falar assim, não, mas eu amo Jesus. Sabe o que o amor, quer mostrar o seu amor pelo Senhor, amém, queridos? Olha o que Jesus fala. Jesus fala assim, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ou seja, aquele que ouve as minhas palavras e a obedece, esse é o que me ama. Presta atenção. Não é você, querido, abrir os braços no culto e aleluia, glória. Isso você não está demonstrando que o ama, porque Deus olha o teu coração. Deus sabe que quando tem que ler a palavra, você está sempre cansado. Deus sabe quando tem que vir ao culto, você dá preferência a tudo. E só vem ao culto, querido, quando não tem nada para fazer. Presta atenção. A gente tem que começar a olhar, querido, pelo que Jesus fez por nós. E começar, querido, a fazer o mesmo. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo, logo no princípio, no versículo que nós lemos aqui em cima, querido, em Filipenses 2, no versículo 5, logo no início diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então é para fazer a mesma coisa. O amor que Ele teve de abrir mão, querido, por nós temos que fazer por Ele. Não é pelo pastor. Tem pessoas que às vezes, não, eu vou ao culto, senão depois o pastor Zeca vai me ligar, vai querer saber por que eu não fui. Querido, se essa é a sua motivação está errada. A sua motivação tem que ser, eu vou porque eu amo o meu Senhor. Eu vou porque o Senhor se sacrificou por mim e eu tenho que me sacrificar por Ele. Amém. Aleluia. Abrir mão, querido. Abrir mão do meu descanso. Abrir mão das conversinhas fiadas. Da coisa que não me leva a lado nenhum.
Você está entendendo, querido? Amém, igreja? Amém. Vocês estão aqui ou foram arrebatados? Amém, aleluia. Ô, glória! Glória a Deus, amém. Então presta atenção, amado, porque esse Deus que se tornou homem, ele veio para ser modelo. E o que acontece é que ele viveu, querido, aqui nesse mundo e não pecou. 1 Pedro 2,22, o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca. João 8,29, e aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Por isso, amado, Jesus nunca pecou, porque jamais fez o que queria. Ele jamais fez a sua própria vontade. Jesus fez sempre a vontade do Pai. Por isso que a palavra nos chama, querido, para que nós sejamos santos como Ele é santo. Porque Jesus veio e Ele não seguiu o curso desse mundo. Os judeus todos faziam. Jesus nasce, era judeu, mas não seguiu o mesmo curso deles. Por quê? Porque a mim me importa agradar a Deus do que a homens. Eu não quero saber, querido. Você está conseguindo entender, meu amado? Amém, queridos? Amém. Presta atenção, Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. 1 João 3,5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Presta atenção, meu amado. Jesus, o justo, entregando a sua vida pelos injustos. Só que através do seu sangue agora, querido, presta atenção que através de Jesus os nossos pecados são cancelados, são retirados. Amém, amados? Nós somos lavados. Amém, queridos? Só que agora, quando você e eu somos lavados, agora Deus te chama para um compromisso com o não pecar. Você está conseguindo entender, querido? Presta atenção, porque a verdadeira Páscoa, querido, nós somos libertos do pecado. E agora levado a ter um compromisso com Deus. Um compromisso firme com Ele, de não pecar. Você está entendendo, querido? O quarto ponto, querido, que eu quero trazer é que esse Deus, por Ele ter um compromisso, por Ele ter tido um compromisso com o não pecar, por Ele ter tido, querido, um compromisso com santidade, por Ele ter tido um compromisso de submissão ao Pai, Ele teve uma vida de poder. Vocês lembram que Ele abriu mão de toda a sua glória? Amém, querido? Ele abriu mão de toda a sua glória, todo o seu poder, se esvaziou. Ele esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de servo e foi visto em figura humana. Então, como homem, querido, como homem, para fazer o que Jesus fez, ele precisava do poder de Deus. Mas ele só recebeu o poder de Deus por causa do compromisso com não pecar. Às vezes as pessoas falam, pastor, por que não se vê tantos milagres hoje como se via na época dos discípulos? Porque falta compromisso com santidade, querido. As pessoas querem estar com um pé na igreja e um pé no mundo. Por isso que Deus não é com eles. Você está conseguindo entender, querido? Atos 10:38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E eu quero dizer para você, querido, que aqueles que têm compromisso com santidade, um compromisso com não pecar, esse poder está à disposição da igreja, está à disposição daqueles que querem ter compromisso com a santidade, compromisso com não pecar. Amém, querido? Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Deus está te chamando, querido, para um compromisso com a santidade, um compromisso com o não pecar, o sair, querido, desse mundo. Não dá para você misturar as trevas com a luz, querido. Jesus falou assim: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês aqui. Quantos de vocês já escutaram uma mulher falando assim: eu estou meio grávida? Alguém já escutou isso ou não? Você sabe por que você nunca escutou isso? Porque ou a mulher ela está grávida ou ela não está. Por que no reino de Deus você vive uma vida lá fora e de vez em quando vem à igreja e você acha que está com ele? Presta atenção, igreja. Presta atenção, querido. João 14:12, em verdade vos digo que aquele que crê em mim
fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Presta atenção, através desse poder, querido, podemos ter uma vida que agrada o Pai e fazer discípulos. Presta atenção, Deus derrama o Espírito Santo sobre nossas vidas. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Você sabe para quê, querido? É para você fazer discípulo e para que você tenha a oportunidade de ter uma vida que agrada ao Pai. Porque lembra do que eu falei? Jesus disse assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Para ter uma vida que agrada ao Pai, você tem que estar cheio do Espírito Santo, querido. Se você se encher com as coisas desse mundo, você nunca vai conseguir ter uma vida que agrada ao Pai. Mas você tem que se encher do Espírito Santo. A palavra diz, não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, onde há discussão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então presta atenção, querido. O que a palavra está dizendo é assim, não se encha com as coisas desse mundo. Tem pessoas que ficam buscando, amado, paliativos nesse mundo. Busca se encher do Espírito Santo e você vai ver, querido, que coisa maravilhosa que vai ser. Amém. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém? Mas mesmo fazendo bem, mesmo curando oprimidos do diabo, mesmo, querido, tendo cumprido toda a lei, mesmo, querido, tendo uma vida que agradasse o coração do Pai, o que acontece é que numa sexta-feira Jesus foi suspenso no madeiro. Mas eu quero esclarecer, querido, que ele foi suspenso no madeiro e foi morto, não por algo de errado que ele tenha feito, mas porque eu nas minhas viagens, nos meus pensamentos, eu imagino que Deus, Pai, chegou para Jesus, provavelmente falou assim, ô filhão, seguinte, eu estou com uma ideia aqui. É mesmo, pai? Qual é a ideia? É assim, a humanidade está perdida. Tem um jeito de resgatá-los. É mesmo como? Se eu enviar você, e você for um sacrifício no lugar deles. Se você verter o seu sangue por eles. E Jesus deve ter olhado e falado assim, rapaz, essa ideia é excelente. Gostei muito. E veio, querido, já sabendo que ele ia cumprir toda a lei, já sabendo que ele nunca ia pecar. E o que acontece, querido, é que mesmo com uma vida dessa, ele já sabia o que estava proposto. Ele entrega a vida dele, querido, por mim e por você, não só por nós, mas pelo mundo inteiro. Agora presta atenção, meu amado, porque sabe quem nós éramos? Nós éramos ladrões, assassinos. Que isso, pastor? Nunca matei ninguém. A palavra diz que o poder da vida e da morte está na língua. Presta atenção, querido. Você nunca matou o sonho de alguém, isso é assassinar uma vida. Você está conseguindo entender, querido? E o que acontece é que Deus morreu por mim e por você. Não precisa me responder, mas quantos daqui, querido, morreriam por um assassino ou um estuprador? Eu creio que ninguém entregaria a sua vida por uma pessoa dessa. Jesus fez isso. O justo pelos injustos. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isaías 53, 5 e 6. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus, querido, é o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Presta atenção, a palavra diz, querido, Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios, Paulo está dizendo, meu amado, que Deus o fez pecado por nós. Quando Jesus estava naquela cruz, o pecado de toda a humanidade estava sobre Jesus. Eu falei aqui anteriormente algo que a palavra diz, que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Amém, queridos? Amém. Preste bem atenção no seguinte. Em toda a história, desde antes da fundação do mundo, nesse momento aqui da cruz, para que você entenda o que Jesus fez por você, querido, e por mim, e pelo mundo inteiro.
nesse momento aqui da cruz, foi o único momento, desde antes da fundação do mundo, em que Jesus se desconecta do Pai. Aí você fala assim, como assim, pastor? Jesus, quando ele está na cruz, quando o pecado da humanidade foi jogado sobre ele, Jesus abre a boca e ele fala algo. Ele fala assim, Pai, por que me desamparaste? Naquele momento, o pecado estava da humanidade estava sobre Jesus. Deus não pode ter contato com o pecado, querido. Naquele momento, o Pai, com toda a dor no coração, teve que virar as costas para o Filho. Sem o Filho ter feito nada, querido. Você tem ideia, querido, do que nós, com nossas atitudes, fizemos na história? Nós fizemos com que, um certo momento da história, o Filho, Deus Filho, se desconectasse do Deus Pai. É o único momento, querido, da história que isso aconteceu. Eu imagino, sabe, querido, o desespero. A Bíblia não fala, mas por eu conhecer o caráter de Jesus, ter conhecido o caráter de Jesus e o caráter do nosso Deus e Pai, o que acontece é que eu fico imaginando o desespero que deve ter dado no coração de Jesus, querido, quando ele olhou e não sentiu a presença do Pai. Você não precisa me responder, mas quando você peca, querido, qual é o sentimento que causa no seu coração? Porque esse sentimento deveria acontecer no nosso. Às vezes eu fico tão chateado com um montão de coisas, sabe? Fico chateado porque Deus não me deu o que eu queria. A palavra não promete isso. Mas quando você peca, que você deveria chorar diante de Deus, você não chora. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Então presta atenção, amado. Porque na verdadeira Páscoa somos chamados a compartilhar a cruz com Jesus, através da crucificação do nosso eu. O que seria isso, pastor? É você crucificar a tua vontade, o teu querer, o teu achismo, não o que eu acho, porque eu boto isso tudo na cruz do Calvário, querido, e começa a andar segundo a palavra ali orienta. Você está entendendo, amado? Amém? Glória a Deus, vocês estão aqui, amém, queridos? Amém. Presta atenção, amado, porque mesmo tendo morrido, a morte, a palavra diz que a morte não pôde contê-lo, e ao terceiro dia, ele ressuscitou com a vitória na mão, amém, queridos? Romanos 8,34, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Presta atenção, meu amado, Jesus está vivo, e hoje ele está, querido, à direita de Deus e intercede por nós, diante de Deus. Agora nós temos um advogado, querido, diante de Deus. Amém, amados? Amém. A morte, amado, não é deixar de existir. Somos seres eternos, portanto existiremos eternamente. A morte, na verdade, querido, é passar nossa existência eterna separado de Deus. Aquilo que eu falei anteriormente. E se vai existir morte eterna e vida eterna. A morte eterna, querido, vai ser uma eternidade completamente separada de Deus. É lago de fogo, onde a palavra diz que vai haver choro e ranger de dentes, sofrimento eternamente. Você está entendendo, querido? E o que Deus nos chama, e o que Deus morreu e ressuscitou, foi para que através disso agora, querido, nós pudéssemos ser ressuscitados junto com Ele. Amém, queridos? Vocês estão aqui? Amém. Glória a Deus. Então presta atenção, amado. Jesus venceu a morte, ressuscitou e recebeu um corpo glorificado. Lucas 24, 39 e 40. Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Querido, Jesus volta com o corpo glorificado. As pessoas tocavam, podiam tocá-lo, mas presta atenção que um corpo glorificado, querido, ele não padece mais. Já não está sujeito a doenças, já não está sujeito a essas coisas, e nem está limitado a espaço, porque a palavra diz que certa ocasião estavam os discípulos dentro de uma casa, a casa toda trancada, e de repente aparece Jesus no meio deles, dizendo assim: Pai seja convosco.
Você está entendendo, querido? Amém, igreja? Amém. 1 Coríntios 15, 54 a 57 diz: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. A verdadeira Páscoa, querido, é a vitória sobre a morte. Amém, querido? Amém. Deus te chamou para que você agora, a partir de Jesus Cristo, a palavra diz que aqueles que estão em Cristo não morrem, mas passaram da morte para a vida. Você está entendendo, querido? Amém. Deus te chamou agora, querido, para você ter uma vida eterna diante da sua presença. Glória a Deus. Amém. Amado, por ter tido uma vida de obediência ao Pai, por ter passado, se submetido a tudo, o que acontece é que o Pai o exaltou sobremaneira e deu um nome a Jesus, que é um nome acima de todo o nome. Querido, pensa aí no nome mais importante da face da terra que você possa imaginar. O nome de Jesus está acima desse. Você está entendendo, querido? O nome de Jesus está acima de todo e qualquer governo, poder, autoridade ou nome que se possa nomear, não só nesse presente século, mas também nos outros. Olha o que diz Atos 2,36: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que é esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Vocês estão lembrados, querido? Filipenses, quando nós lemos Filipenses 2, de 5 a 8, amém? Amém, querido? Amém. Quando você chega no versículo 9 ao 11, diz assim: pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Na verdadeira Páscoa, querido, podemos entender que Jesus é todo poderoso, venceu a morte, ressuscitou, recebeu um nome que está sobre todo o nome, e um dia, querido, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo, Ele é Senhor. Você está entendendo, querido? Amém, aleluia. Agora, o que é essa história, querido? De joelho se dobrar e reconhecer que Jesus Cristo é Senhor? Porque às vezes você vê muito cristão falando isso, sabe, querido? Dobrar joelho é sinal de humilhação, de se humilhar debaixo da potente e poderosa mão de Deus. Reconhecer que Ele é Senhor é você sair do governo da tua vida, querido, e permitir que Deus governe ela. Amém. Isso é receber Jesus como Senhor da tua vida. Isso é Ele ser Senhor sobre a tua vida. É você sair do centro e você colocar Jesus, e Ele agora passa a governar. Você está entendendo, meu querido? Amém? Amém. Glória a Deus. E por que eu estou falando isso hoje para você, querido? Presta atenção. Porque Deus nos conduz para que nós possamos viver uma vida que agrade ao Pai, uma vida com compromisso com o não pecar, uma vida com compromisso com a santidade. Não é verdade, amados? Amém, amados? Amém. Há promessas aqui de que nós vamos receber um corpo incorruptível, ou seja, um corpo que não vai se corromper, um corpo que não vai perecer, um corpo que não vai envelhecer, um corpo glorificado, assim como Jesus recebeu. Amém, queridos? Amém. Mas presta atenção que a gente está falando todas essas coisas. Às vezes você pode pensar: mas por que eu tenho que me esforçar? Por que eu tenho que abrir mão de certas coisas? Por que eu tenho que ter uma vida de obediência ao Pai? Presta atenção, porque um dia, querido, a palavra diz que um dia Jesus vai voltar. E aqueles a quem Ele achar em obediência, com compromisso com santidade, um compromisso com não pecar, esses vão ser levados, querido. Vocês estão conseguindo entender, meu amado? Amém? Amém. Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Presta atenção que Jesus, Ele não pisa mais aqui, querido. Ele vem sobre as nuvens do céu. E a igreja arrebatada encontra com Jesus nos ares. Presta atenção, meu amado, porque nesse dia não vai dar mais tempo. Sabe aquela coisa? Eu peço perdão amanhã. Querido, peça perdão hoje. Você sabe se você vai acordar amanhã? Você sabe se Jesus volta amanhã?
atenção, querido. O que tem para fazer? Não, mas veja bem, eu vou curtir a vida hoje, aí mais lá para frente, depois que eu casar, aí eu volto para os caminhos. E se não der tempo, querido? Tempo de arrependimento é hoje. Tempo de retomar a aliança com o Senhor é hoje. Tempo, querido, de ter compromisso com Deus é hoje. Viva-o hoje, como se fosse o último dia, querido. Com tudo que você tem, tudo que você é para o Senhor. Por quê, pastor? Para quando o Senhor venha, querido, você não seja pego de surpresa e você fique. Você está conseguindo entender, amado? Amém. O nosso Senhor voltará, amado, glorificado, e se mostrará ao mundo. Este será, sem dúvida, o dia mais tremendo que esta terra haverá conhecido. Para muitos, amados, será um dia de terror, mas para os seus discípulos, para aqueles que são dele, isso aí vai ser, querido, para aqueles que viveram, na verdade, a verdadeira Páscoa, será um dia de glória, júbilo e alegria incomparável. Apocalipse 22:20 diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Amém. Amado, tempo de se arrepender é hoje. Glória a Deus. Tempo de fazer o caminho de volta é hoje. Tempo de amar é hoje. Tempo de perdoar é hoje. Tempo de andar em obediência a Deus é hoje. Não é amanhã, querido. Porque a gente não sabe quando Jesus vai voltar. Se o sangue do Cordeiro, amado, estiver sobre nossa vida, o destruidor não vai poder nos tocar, mas ele vai passar por si. Então presta atenção que eu quero convidar você essa noite, para que você e eu juntos possamos celebrar a verdadeira Páscoa do Senhor através da nossa entrega total ao Senhor, para que possamos ser participantes em toda a sua vida e em toda a sua obra. Você está entendendo, igreja? Amém? Amém. Glória a Deus. Antes eu queria mostrar algo para vocês. I am going to introduce you to the gospel right now. You are a rebel. Whether you want to acknowledge it or not, I'll tell you straight up. You are a rebel against the living God. This is your natural disposition. Why? Because you are born in sin. We are in a prison cell. And it takes the awakening and the grace of God, you call it the prevenient grace of God, to awaken us to the fact that we are lost and we can't get out. We're headed towards destruction fast. The enemy, because of our rebellion against God, has legal rights to harm and harass our life. There you are behind the prison cell. Help, I need out! You can't get out. Those prison bars are stronger than any adamant. There is no way you can cut them because they're stronger than diamond. It is impenetrable. You cannot escape. You're doomed, because when the enemy comes in the very end, and he's going to finish you off because he has legal right to do it, and he's going to relish every minute of it. In strolls your intercessor, your mighty man. And he stands between you and that accuser, and he takes the hit that was rightfully yours. He takes the blow that was intended for you. That is an extraordinary reality, that he was turned to a pulp and he actually died. God died for you. Over your prison cell, it has always said condemned, separated eternally from God, guilty. And then suddenly it switches. When you realize what Jesus Christ has done, it says justified. It says forgiven, redeemed. Here's the problem. Most of us have stopped with the good news right there. The blood of Jesus Christ has been shed and he was killed. And I want you to know that is unbelievable news. But we are still in a prison cell. And so we're praising God from within a prison cell, going, thank you for forgiving me. Thank you for changing the sign on the outside of the prison. And God's word says, could you check the door to the prison cell? Because my blood was shed for more than just forgiveness. Forgiveness was the avenue through which he could make the escape for us. He isn't just
just interested in dealing with the consequences or the penalty of sin. He's also dealt with the problem of sin. That's the door. It's unlocked. The door to the prison cell is unlocked. Walk out. Smell the open air of freedom and liberty in the life of Jesus Christ. When you get outside the prison cell, there's like this chariot that's waiting. Emissaries from the king, and they say the king beckons you into his presence. You know how bizarre this is when you realize that you were a rebel? That you were undeserving completely. The living God has literally given up his life for you, and now he has set you free, and now the very king is beckoning you into his presence. It's like, are you sure you have the right guy here? I'm a rebel. I stood against my God. I spat in his face. How could he want me? The king beckons you. You get in the chariot. And as you're pulling into the kingdom, you're looking for where they might drop you off. You're looking for that poor district. You're saying, where are you taking me? Well, into the very near presence of the king. He wants you to live right where he lives. Not just the penalty, not just the problem, but an invitation into his very near presence. But as you're coming in, the emissaries say, he wants to adopt you as his child. Me? His child? We are brought in and invited near to share his heart. You come into his presence, totally broken before the reality of what he has done for you. I don't deserve this. Why have you done this for me? I love you. I have a commission for you. For me? You want to have me work for you? I want you to work for me. I want you to represent me. Absolutely. Anything I can do for you, just tell me. I need you to go back to that prison cell that I took you out of, because there's a whole bunch more that need to know about me and my love and my truth. Will you go for me? In a heartbeat. I would gladly serve you any way you want, any way you ask. I need to forewarn you. I'm going to send you out, and you'll be as a sheep among wolves. They'll kill you. They'll destroy you. They'll hate you. They'll persecute you. They will do whatever they can to harm you. I'm in. I'll do it, God. I don't care. You shed your blood for me. I would gladly shed my blood for you. Take my body, take my blood, spend it any way you want. I belong to you in covenant. Take me, Lord Jesus. Send me. The commission, not just the penalty, not just the problem, not just the invitation into his very near presence, not just the adoption as a son and a daughter of the King of Kings, but we are commissioned to represent him. And I want you to realize that is a privilege beyond all other privileges, to bear the very name, the very image, the very reputation of God Almighty. And he says, I ask you to go. Go and make disciples of all men. Go and be unashamed of my gospel and preach it. Go, rescue the lost in the power of my name. For is not the lamb that was slain worthy to receive the reward of his suffering? I'll go. And as you're beginning to head out with his blessing, he says, hold it. Wait, there's one more thing. Not just the penalty, not just the problem, not just the invitation to his very near presence, not just the adoption as a son or a daughter of the king, and not just the commission. This is the capstone. If you think that is all good, you could wrap that all up into one ball and it still falls short of the final one. Because this final one is so condescending on the part of our king. It is so bewildering. It is so extraordinary, so amazing. And this is the truth that turns the world upside down. Before you go, what I'm sending you out to do is impossible. I know. Impossible. And if you do it in your own strength, you'll fail. I don't care. I'm willing to do whatever you ask of me. And if you want me to go in there and just die, I'm willing. I'm sending you out to be a victor. My children will not lose. Would you give me your body? And I will come in and make it my home.
and I will take those hands of yours and make them my hands. I will take those feet of yours and make them my feet. I will take that mouth of yours and it will speak my words. I will take those eyes of yours and they can now see what I need you to be seen in this world. And I will take your heart of stone and make it a heart of flesh so that it will beat with my burdens and you will care for the very things that I care about. And your prayers will become my prayers, and your life and your attitude and your behavior every minute of every day will be the very behavior of God. Will you allow me to overtake your life? Because then we go into this world as little lambs with the faces of lions. Because the living God Almighty, the consuming, almighty, sovereign God dwells within his children. And as we stand and the wolf pack surrounds us, we stand in the authority in the name of Jesus, and we will not back down. Because we do not head off to war to lose. We head off to war to win. Our God mocks all the powers of earth and hell through fluffy little lambs. Because his lambs beat the wolf packs. That's the gospel. The gospel trounces upon all the powers of earth and hell and demonstrates to the universe the manifold wisdom of God, that he is in control. And even though we look weak, and even though physically and naturally we are weak, spiritually greater is he that is in us than he that is in this world. That is good news. And it is a lot better than what's being dealt out today in the church. We need to rise up, proclaim the gospel, and say, I'm unashamed of it. Dear Lord Jesus, take what is rightfully yours. Don't just send us with yourself firmly planted within our souls. We cannot do your work. We cannot bring you glory, even though we're willing to do it without you. Please, if you want to come with us, why in the world would we ever try on our own? You don't have to go on your own. You don't have to pull off the impossible on your own. You don't have to fail any longer. Your God is ready to do it in and through you. You can't do it. You can't muster up the discipline. You can't muster up the intellect. You can't muster up the strength. You can't muster up the perseverance and the fortitude. He can. You can't love the lost. You can't love those that spit upon your face. He can. Don't pray that God would teach you how to love like he loves. Pray that he would fill you with himself and he would love in and through you. Don't pray that he would teach you to have joy. Pray that the living God full of joy would enter into you. Don't pray that he would teach you how to be peaceful. Ask for the God of peace, the Prince of Peace, to infill you. Because if you try and imitate your own strength, you will be a miserable replica. But if you allow the impartation of Jesus Christ to overtake you, suddenly it all works. Because it's him imitating himself. And he's very good at being God.